lá. Então vamos embora, vamos estudar. Abra sua Bíblia, por favor, Josué, capítulo de número 14, versículo de número 12. Podemos ler? Podemos ler? Então vamos lá, diz assim a palavra de Jesus. E agora, pois, dá-me este monte. No seu está monte ou montanha? Monte. Dá-me este monte de que o Senhor falou aquele dia. Pois naquele dia tu ouviste que os anaquins estão ali, e grandes e fortes cidades há ali. Porventura o Senhor será comigo para os expelir, como o Senhor o disse. Amém. A nossa oração nessa noite é que o Senhor fale por nós, que o Senhor use o seu fraco vaso para falar com o seu nobre povo, que a sua mente se abra, seu entendimento possa se abrir para compreender as verdades da palavra de Jesus, e você diga amém, irmão. Irmãos, o que eu quero falar com vocês? Quero falar com vocês sobre montanhas, ok? Quero falar com vocês sobre montanhas. O que eu quero falar sobre montanhas, certo? Eu vou rodar, eu vou explicar algumas coisas, eu vou fazer uma introdução para chegar nas nossas montanhas. Qual é a montanha que você precisa conquistar? Esse é o objetivo da ministração, tá bom? Ok? Então vamos lá. A questão do monte, há uma palavra no hebraico que é har, ou, vou voltar har, mas se escreve H-A-R. Então tem gente que gosta de anotar H-A-R. Esta palavra, ela pode ser traduzida por monte, montanha, lugar elevado, colina, ok? Então, dependendo da tradução, vai ter uma variação, certo? Mas isso está querendo mostrar, geralmente, como montanha, um lugar alto, certo? Então, eu quero usar, apesar dessa tradução que a gente está usando ali, a Almeida Corrigida, eu quero usar como montanha, ok? Esse é um pedido que Caleb, para quem está anotando, Caleb, depois de 45 anos, eles passam 40 anos no deserto, 5 anos de conquista na terra de Canaã, ok? 40 de deserto, 5 de conquista, tá bom? 5 de conquista, e chega agora na hora da divisão das terras, ok? Foi feito o sorteio, ok? As terras foram divididas, e Caleb tem uma palavra de Deus a respeito de um lugar para ele, ok? 45 anos atrás, o Senhor havia falado com ele e prometeu a ele um lugar. Então, ele, como Deus não disse que daria a montanha, ou vale, ou a campina, ou deserto, ou ribeiro, ou riacho. Deus disse, eu vou te dar uma terra. Eu vou te dar uma terra. Na hora do sorteio, Caleb tem a possibilidade de escolher o lugar para onde ele quer ir. Talvez nem eu, nem você, alguns de nós não tenhamos a possibilidade de escolher o lugar para a gente ir. Você mora no lugar que você queria morar? Ou você gostaria de... Se você pudesse escolher um lugar para morar, você moraria no lugar onde você está? Meu Deus, a maioria disse, não, Jesus, vamos fazer uma campanha. Se você pudesse escolher o lugar aonde você morar, para você, onde você moraria? Você moraria no bairro onde você está? Melhor, você moraria na casa ou no apartamento que você está? Sim ou não? Você moraria no bairro aonde você está? Não, pastor, eu gosto aqui do centro, eu gosto daqui. Eu gosto lá de Visconde, é bem calmo, bem tranquilo. Né? Aonde você gostaria de morar? Uma opção. Por exemplo, eu tenho um pastor amigo que ele mora, não vou falar o lugar, ele mora num lugar complicado aqui na cidade, um lugar complicado. Ele tem uma igreja muito bacana, e ele mora num lugar complicado. E ele diz, pastor, Deus me deu condição de eu sair daqui, mas eu entendo que o Senhor me quer aqui, para conquistar esse terreno para ele, esse território para ele. Ó, você quer ver só?
Sabe um camarada que eu não sei hoje, mas na época que ele me dava discipulado, ele tinha esse pensamento, pastor Marco Gregório. Na época que Toque no Altar explodiu de vender, era o maior vendedor de CD do Brasil, ok? O pastor Gregório tinha condição de morar onde quisesse, Barra da Tijuca, aonde ele quisesse. E ele via os amigos dele todos vazando fora para aquele lado de lá. E ele dizia assim, não, eu tenho que ficar no território onde o Senhor me deu. E ele entendia que ele tinha que morar em Nova Iguaçu. Então, nem todos nós temos a possibilidade de escolhermos o lugar. Aí aquela coisa, se você não tem tudo o que você deseja, você tem que amar aquilo que você tem. Ok? Guarda essa frase. Você pode não ter tudo o que você deseja, mas você precisa amar tudo que você tem. Porque se você não aprender a celebrar o que você tem, a insatisfação vai consumir a sua alma. Vou ampliar a afirmação. Todo ser humano precisa de satisfação por conquistas. Todo ser humano precisa ter satisfação por conquistas. Seja a conquista do namoro, seja a conquista do casamento, seja a conquista do imóvel, seja a conquista do trabalho, seja a conquista de uma roupa. Por exemplo, você quer ver só? O cara está num osso danado. Pastor, estou num osso danado. Um ano que você não compra um tênis. Aí, meu irmão, você falou assim, não tem jeito, furou a sola. Você foi lá e comprou um Nike, um Ultra Boost, 1.200 conto. Você foi lá, pastor, eu me dei um presente. Cara, celebra esse negócio, cara. Bota até em cima do guarda-roupa para você olhar. Aí você não pode comprar o Ultra Boost. Aí você foi e comprou o Olímpicos de R$250. Celebre o Olímpicos que você comprou, mas fica naquela expectativa. Um dia eu vou ter. Deu para entender? Amém? Você me entendeu? Eu não tenho que matar o meu sonho, o meu desejo de ter. Mas eu não posso viver na tristeza do que eu não tenho. Ou seja, eu fico na utopia de sempre querer ter algo que eu não tenho e esqueço de celebrar o que eu tenho. Então, celebre as pequenas conquistas que você tem. Você queria que tivesse 50 vidas aceitando a Jesus no evento de jovens. Aceitou 5? Glorifique a Deus pelos 5, acreditando que um dia você vai ganhar 50. Quem está me entendendo? Então, uma coisa é quando eu tenho a possibilidade de escolher. Aí está certo. Quando você tem a possibilidade de escolher, faça a escolha correta. Faça a escolha correta. Como que nós escolhemos? Anota aí no seu coração. Não escolha por emoção. Enganoso é o coração do homem e perverso. Quem o conhecerá? O coração é enganoso. Se você toma decisões pela emoção, se você toma decisão por emoção, vou te dar um exemplo aqui. Você vai acabar se quebrando. Vou te dar um exemplo. Agora não, agora está muito difícil, né? Por causa do juro está muito alto e tal. A questão hoje de financiamento de carro está muito difícil. Mas teve uns anos atrás que estava muito fácil. O banco estava quase pagando para você financiar carro. Aí você ganha X valor e foi no lugar para financiar, porque você é aposentado ou você trabalha no governo, em alguma coisa, você tem um salário garantido, isso para a financeira é excelente para eles. Eles vão lá e financiam para você te dar uma prestação que vai ser mais do que 40% do seu salário. E aí você sai da loja achando que você está abençoado, porque você comprou um carro e você chegou com um carro em casa. Ok, só que você chegou em casa com um carro e com um carnê de 60 parcelas que vai levar 40% do seu salário. Sabe qual é a probabilidade de você não conseguir pagar esse carro? Gigantesca. Por quê? Porque você comprou uma coisa com emoção. Emoção. Ok? Escute o que eu vou dizer. Dívidas de longo prazo precisam ser analisadas friamente.
dívidas de longo prazo precisam ser analisadas friamente. Porque fala assim, é só mais 200, é só mais 300, é só mais 400. Só que 300, 400, num universo de 60 parcelas, vai fazer uma diferença gigantesca. Não tome decisões pela emoção. Segundo, peça alguém fora dessa situação na qual você está, para te ajudar a decidir. Ok? Porque quando você está envolvido emocionalmente, por exemplo, você está a vida toda para comprar uma casa. Seu desejo sempre foi comprar uma casa. Aí apareceu uma casa, numa rua acidentada, perto de um riacho. Mas o cara falou que consegue o financiamento para você. E você está o quê? Louco para comprar a casa. É Deus, pastor. Ainda fala assim, é Deus, pastor. Só que você não está olhando que o rio, no dia de chuva, aquela água pode subir. Pastor, você pode passar 4 anos sem cair uma gota d'água, mas no dia que cair, que levantar, que encher, ele acaba com a sua vida, que vai levar todos os seus móveis. Só que a sua emoção cega você, ok? Vou repetir, a emoção cega você. Quer ver outra coisa? Não decida por paixão. Você sabe que a área que trabalha no cérebro, a paixão, é a mesma área que trabalha a demência? É a mesma área do cérebro que processa tanto a paixão como a demência, o biruta. Ou seja, o camarada apaixonado, geralmente, é por isso que paixão... Aí você vê, por que fulano fez essa lambança toda? Eu ia falar outra palavra, mas vou falar lambança. Por que fulano fez essa lambança toda? Sabe que isso aqui, esse fulano aqui, esse candango, não presta. Porque está apaixonado. O que processou lá? A demência, ficou meio demente. Então, toma cuidado. Quando você pode decidir, não opte muitas vezes pelaquela coisa simplesmente o mais fácil, porque nem sempre o caminho mais fácil é o melhor caminho para você. Ok? Nem sempre o caminho mais fácil é o caminho melhor para você. Às vezes uma coisa feita com um pouco mais de dificuldade, ela vai gerar um fruto bem maior. Amém? Por exemplo, preste atenção em termos estruturais. Vamos supor que isso aqui é uma laje, beleza? Vamos supor que isso aqui, supunha que isso aqui seja uma laje. Isso aqui é um peso. Ó, se o local, eu estou passando por cima, tem um peso. Outra coisa é eu ficar parado no local. E outra coisa é ok? A carga aumenta. Isso, quando você faz cálculo estrutural, você tem que pensar. Por exemplo, isso aqui, ó, essa galeria, ela, para suportar isso aqui, tem viga de 1 metro, de 1,10 m de altura. Por espessura dessa aqui, ó, de aço. Por quê? Porque para suportar. Então, aí alguém fala assim, pô, podia colocar um negocinho mais barato? A laje que foi colocada aí nessa galeria, ela custou 2 vezes mais caro do que uma laje normal. Porque é laje própria para aquilo. Ah, vamos economizar. Tem economia que você acaba tendo prejuízo. Quando você quer escolher, não escolha simplesmente o caminho mais fácil. Espere, toma a decisão correta. Guarde os seus apetites. Não se apresse em consumar determinada coisa hoje, que Deus não deu para você hoje, é para amanhã, para o seu futuro. Estou falando em código porque tem criança aqui. Então, Caleb está no momento que ele pode escolher para onde eu vou. Eu vou, aonde você quer? Então, ele olha a terra e ele vai falar essa declaração. Dá-me a minha montanha. Eu vou falar aqui e aponto para você e você repete. O que Caleb falou? Dá-me a minha montanha. Dá-me a minha montanha. Por que ele falou dá-me a minha montanha? Porque na montanha havia o maior de todos os gigantes lá, Quiriate Arba.
Ele falou assim, eu quero aquele lugar. Aquele lugar é um desafio. Porque geralmente no lugar de desafio é o lugar que te levará ao crescimento. O lugar difícil é o lugar que te leva ao crescimento. Não encare, guarde isso no seu coração, não encare a dificuldade da transição, fala aqui Jesus, a dificuldade da transição, da mudança de lugar, como simplesmente algo ruim. Porque essa dificuldade na mudança vai criar músculos em você, vai te dar musculatura. Fala aqui, Jesus, vai desenvolver em você habilidades que você não sabia que tinha. É por isso que às vezes você vê alguém que ele é um auxiliar na igreja e ele não tem tantas habilidades. Quando você coloca esse cara em dificuldade para dirigir uma determinada igreja com menos recurso, as habilidades dele vai ser afloradas. Por quê? Porque a dificuldade vai forçá-lo a aprender. Quer ver só uma coisa? Livoca, quem te ensinou a ser mãe? A coisa mais importante na vida da mulher não tem quem ensine. Você pode ver qualquer uma de vocês aqui que são mães aqui. Quem ensinou vocês a ser mãe? Vocês foram, tiveram filho, foram na maternidade, foi uma benção. A mãe de vocês acompanhou vocês? Algumas, nem precisa levantar a mão aquela que não acompanhou, senão vai começar a dizer, minha mãe não foi comigo. Ok? Alguém foi com vocês, certo? Alguém foi. Foi para casa, cheio de ponto, ok? Aquela dificuldade, desmistificou, parece até o mito o mito da caverna de Platão, aquele mito do amamentar, que é a coisa mais linda do mundo, não é, irmãs? Que o pessoal fala assim, aquela coisa linda, só quem já deu de mamar, até parece que eu já dei, né, irmã? Só quem já deu de mamar sabe como é que é difícil, aquela coisa machucada, puxando, e quando morde, sem dente, mas a gengiva, aí ele fica nervoso e fica... Hã? Ninguém te ensinou isso. E aí quando todo mundo vai embora, que só larga você e seu marido, que você tem que aprender a trocar fralda, que você fica como é que cuida do umbigo, que você tem que dar o jeito quando está com cólica, que você fica assim, ai meu Deus, aquela coisa que aquela criança não para de chorar. Você vai aprendendo, você vai desenvolvendo. Hoje você sabe, o problema é que você não vai ter mais filho, ou vai ter mais uns 5? Aleluia. Então entenda, a dificuldade vai criar habilidades em você. Diga amém, irmãos. Vou repetir aqui para você dizer amém. A dificuldade vai criar habilidades em você. Amém. Não fuja das dificuldades. Aprendam a ler o que o Senhor quer falar com você. Aprendam a ler o que o Senhor está falando com você. Vou repetir. Aprendam a ler e a entender o que o Senhor está falando com você. Quer ver só? Faraó apertou para matar as crianças egípcias. Se você olhar por esse lado, é só coisa ruim. Mas por que Faraó se levantou para matar as crianças? Porque o libertador estava surgindo. Por que Herodes se levantou para matar todas as crianças? Porque o libertador estava surgindo. Então aquela dificuldade era prenúncio de alguma coisa poderosa que estava para acontecer. Algumas adversidades que estão diante de você estão prenunciando que algo poderoso vai acontecer na sua vida, irmão. Deu para entender? Algumas encruzilhadas, alguns becos sem saída, é Deus dizendo para você que Ele vai manifestar algo novo que ainda não existe. Ele vai criar algo para você. Amém ou não amém? Então vamos lá, eu estou na introdução. Então Caleb chega e fala assim, dá-me a minha montanha. Essa era a montanha dele. Ele tinha que conquistar aquela montanha. A montanha era dele, a responsabilidade não era de outra, era dele. A tribo de José fala assim, por que você me deu as montanhas? Você só me deu lugar com bosque, não me deu lugar limpo? Enquanto um rejeita os desafios, outro requer o desafio. Veja, se você fugir dos desafios, você nunca verá nada novo na sua vida. E aqui eu quero falar com vocês com relação à montanha. Em todas as religiões, na história, quando você estuda religião, os sacrifícios nunca foram feitos no chão. Você pode ver, sacrifícios,
quando eu falo sacrifícios, ofertas, oferendas, eles nunca são feitos no chão. Eu fiz essa pesquisa quando o pastor Amadeu estava escrevendo O Altar Responde. Porque ele escreveu o livro sobre coisa de Deus responder, mas ele não respondia a pergunta, por que tem que ter um altar? E eu comecei a pesquisar, por que tem que ter um altar? Por que tem que ter um lugar elevado? Porque toda religião, o sacrifício é feito num lugar elevado. Para a gente ganhar tempo. Por exemplo, quando Saul venceu os filisteus, os israelitas pegaram e começaram a sacrificar no chão. Saul falou assim, para com isso, porque isso é coisa de pagão. Eles rolaram uma pedra e sob a pedra, eles começaram a sacrificar. Então, se fazia o quê? Uma pedra, que poderia se servir de altar, ou edificava o altar de terra, ou de várias pedras, e havia um lugar chamado lugares altos. Esses lugares altos vai ter mais ou menos a mesma raiz dessa palavra aí. Então, por que você tem lugar alto? Por que você oferta no altar? Porque o altar não é da mesma altura dali. O altar é sempre mais alto do que aonde você está. Primeiro, tem a questão visual. Palco. Não confunda palco com altar. Palco é para você visualizar quem está falando. Altar é algo elevado. Isso quer dizer o seguinte, é a conotação do altar. A conotação de que você está saindo da terra, que alguma coisa saiu da terra que está indo para o sobrenatural, para o alto. Então a montanha tem esse objetivo. Antigamente eles falavam sobre a montanha, vamos subir a montanha, porque o que a pessoa tinha em mente quando subia a montanha? Quando eu subo a montanha eu estou mais perto do céu, então eu estou mais perto de Deus. Eu sei que em Itaboraí ninguém faz isso, de subir no monte, para que vai orar no monte? Aí eu vou no monte orar. Eu sei que ninguém tem essa coisa de subir no monte, eu vou orar no monte porque o monte eu estou no alto, eu estou mais perto do céu. Viu? Mas a Bíblia é totalmente contrária a isso. A Bíblia fala assim, eleva os meus olhos para o monte. E eu pergunto aos montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro não vem do monte. Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e criou o monte. Então o monte não é meu socorro é quem criou o monte. Outra coisa, quando a Bíblia diz assim, os inimigos diziam assim, nós perdemos a batalha contra Israel porque lutamos contra ele no monte, porque o Deus dele é Deus do monte, vamos lutar no vale, porque o Deus dele não é do vale. Lutaram no vale, Deus ganhou no vale e no monte, porque Deus é Deus do monte e é Deus do vale. Mas a montanha tem a conotação de lugar alto que você vai ser desafiado a estar perto de Deus. E aqui eu quero, em poucas palavras, mostrar para vocês alguma coisa. Qual é a montanha que você está atravessando? Qual é a montanha que você tem que conquistar? Ele diz assim, dá-me a minha montanha. A minha pergunta para você, qual é a montanha que você está atravessando? Qual é a montanha que você tem que conquistar? Primeira delas, Abraão foi convidado por Deus a ir para a região do Moriá para sacrificar seu filho. Então, isso me quer dizer o seguinte, que existem montanhas que eu preciso subir para sacrificar. Talvez você esteja passando num período de sacrifício. Porque no sacrifício você vai demonstrar a sua obediência ao Senhor. Entenda, irmãos, nem toda montanha é Deus que te leva, nem todo deserto é o diabo que te lança. O Espírito, Lucas 4, o Espírito conduziu Jesus ao deserto. O Espírito conduziu Jesus ao deserto para ser tentado. Em Mateus 4 diz que Satanás levou Jesus no alto do monte para ser tentado. Então, nesse local, o alto do monte foi levado por Satanás e o deserto foi levado por Deus. Então, não quer dizer que todo monte é de Deus e todo deserto do diabo. Pode ser que esse momento de dificuldade que você esteja atravessando, Deus esteja querendo desenvolver a sua obediência. Sua obediência. Deus chama Abraão e fala assim, vai para a terra do Moriá.
3 dias de caminhada. Por quê? Eu falei isso aqui já com vocês. Por que 3 dias de caminhada? Porque 3 dias de caminhada é tempo suficiente para você pensar, raciocinar e desistir. A sua vitória está na sua caminhada, a sua vitória está na sua perseverança. Mas tem gente que quando começa, a bênção não veio de 30, não veio de 60, não veio de 90, não veio de 180, ele desanima. Meu irmão, Deus está provando a sua obediência, a montanha do sacrifício. Qual é a montanha que você está atravessando? Gente, se o Senhor te chamou para lá, é você que vai decidir se você vai continuar nela ou não. Sacrificar, escute aqui o que eu vou dizer para vocês, e muitos de vocês aqui estão logo linkando quando eu falo de sacrifício. O que vocês estão linkando? Estão linkando sobre oferta, e eu não vou falar só disso aqui não. Passa sobre isso, mas não é disso que eu quero falar com vocês não. O que é sacrificar? Deus disse para ele, eu quero que você sacrifique o teu filho, o teu único filho. O teu filho, o teu único, porque ele tinha 2. Então Deus falou assim, eu não quero o primeiro, eu quero o segundo, que é o teu único filho. Porque eu te quero alguma coisa que seja importante para você. Aquilo que não te custa nada não é importante para Deus. Escute, aquilo que não te custa nada não é importante para Deus. Vou repetir, aquilo que não te custa nada não é importante para Deus. Irmãos, um louvor no tempo da grande aflição tem grande influência diante de Deus. Vou repetir, o louvor e a adoração no tempo da aflição tem grande influência diante de Deus. Porque cantar com alegria é muito fácil. Celebrar com tudo dando certo é muito fácil. Difícil é adorar quando as coisas, irmãos, não estão de acordo com aquilo que eu quero. Levantar as mãos e adorar e dizer, Deus é bom. Quando a conta atrasou, irmãos, é muito difícil. Porque, irmãos, com a conta em dia, todo mundo faz, até o ímpio faz. Mas só aquele que serve e que teme a Deus sabe, irmão, eu vou te adorar em qualquer circunstância que a minha vida se encontre. Sacrificar, sacrifício de obediência. Só qual é o problema que a gente vai observar? Que as estruturas de muitos crentes são muito fracos, são muito frágeis. As pessoas, irmãos, o nosso mundo vive em torno de satisfação. Nós vivemos num afã louco de satisfação, irmão. De satisfação. Se você andar para trás um pouco, as coisas que satisfaziam as pessoas eram muito menores. A quantidade de sabores era muito menor. Quem aqui gosta de sorvete de pistache? Levanta a mão aí. Pistache. Deixa eu contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Baixa a mão. Quem nunca comeu sorvete de pistache na vida? Levanta a mão. A maioria absoluta. Quando você vai na sorvete... Antigamente, se você fosse numa sorveteria, o que tinha na sorveteria era que bom. E qual era o sabor que tinha na que bom? Morango, creme, coco, chocolate e floco. Acabou. Você vai hoje na sorveteria, tem sorvete de queijo. Tem sorvete de queijo. Tem sorvete de Nutella, tem sorvete de goiaba, tem sorvete de kiwi, tem sorvete de cajá, tem sorvete, é muito sabor, são muitos sabores. E o que acontece? Isso aguça o que? A sua satisfação, seu desejo de satisfação. Satisfação. Você vai num plaza, você tem N lojas que vendem N tipo de chocolate. Daqui a pouco encheu d'água. Entendeu? Porque quando a gente era criança, o quê? Ou era choquito, prestígio, ou bala, caramelo de leite Nestlé. Hoje tem um monte. Hoje tem um monte. Ou você usava quichute, ou você usava conga. Você quer ver só uma coisa? Quando eu era criança, pelo som eu fazia uma disputa comigo mesmo. Eu ouvia um barulho. Eu falava assim, é Volkswagen. Aí tinha um outro barulho, eu falava assim, é Ford. Porque só tinha Volks, Ford, Chevrolet e Fiat. Eram os 4. Hoje você vai comprar um carro, tem
É muita variedade. Essa variedade te faz o quê? Procurar satisfação. A nossa sociedade está impulsionada a ter satisfação. Nós estamos condicionados, irmãos, a vivermos satisfeitos, a queremos mais coisas. Eu preciso de mais coisa para mais satisfeito. Eu preciso satisfeito. Tem um tênis hoje, aí o tênis de hoje, de 1.200, agora já não tem. Por incrível que pareça, eu vi um tênis da ASICS por R$1.800. Eu falei, gente, como é que tem alguém que dá R$1.800 no tênis? Amanhã vai ter um tênis de 2.300. E aí aquela coisa, a satisfação. Escute uma coisa que eu quero dizer para você. Por causa disso, muitos de nós perdemos a essência de entendermos que o sofrimento e a perda faz parte da vida cristã. Quando essas coisas, essas adversidades batem na porta, tem muito crente que sucumbe por causa disso, porque ele está doutrinado a acreditar que eu só vivo em vitória. E eu vou dizer e eu vou desmascarar isso para você. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, disse Jesus. Foi aquilo que eu ensinei a vocês aqui no domingo. Como se destrói um povo que aprendeu a lei do contentamento. Sei ter muito e sei ter pouco, sei estar alegre, sei estar triste, sei estar forte, sei estar abatido. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quero mostrar para você uma coisa sacrificial, sacrificar. Não fuja daí não. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo número 6, que esse texto aqui para mim, ele me machuca mesmo. 1 Coríntios, capítulo número 6... 1 Coríntios, capítulo número 6, versículo de 1 a 7. Vamos ler esse texto aqui. Vamos subir essa montanha. Olha o que diz esse texto. Ousa algum de vós, tendo algum negócio contra outro, ir a juízo perante os injustos e não perante os santos? Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos, quanto mais as coisas pertencentes a esta vida? Então, se tiverdes negócio em juízo pertencentes a esta vida, pondes na cadeira aos que estão de menos estima na igreja? Para vos envergonhar, eu digo, não há, pois, entre vós sábios, nem mesmo um que possa julgar entre os seus irmãos. O que Paulo está dizendo aqui? É problema entre um irmão e outro. Eu comprei uma guitarra com o Igor e deu problema na guitarra. Igor está dizendo assim, não, isso aqui, a garantia não cobre isso. Eu falo assim, não, mas eu comprei com você, você tem que resolver isso aqui. E aí ele não quer resolver, eu quero que resolva, ele não quer resolver, eu quero que resolva, então o que eu faço? Cara, se você não resolver, o que eu vou fazer? Vou para a justiça. Aí eu sou crente, eu sou um pastor, ele é crente, quem vai julgar a nossa causa? O ímpio. Aí Paulo está dizendo assim, não tem ninguém na igreja sábio o suficiente para julgar essa causa entre vocês dois? Não tem ninguém entre vocês para ouvir essa situação e dizer assim, fulano, você está certo e você está errado. Agora, até aqui, isso já é pesado. Agora escute o que ele vai dizer isso aqui. Olha isso aqui. Mas o irmão vai a juízo com o irmão, e isso perante os infiéis. Olha o verso 7 agora. Olha isso aqui, igreja. Na verdade, é já realmente uma falta entre vós terdes demandas uns com os outros. Isso aqui, ele já está dizendo, já é coisa errada vocês terem demandas uns com os outros. Agora ele fala aqui, por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Paulo está dizendo, por que você não sofre a perda ao invés de entrar em litígio contra o irmão? Por que você não sofre a injustiça ao invés de ficar lutando e barganhando por problema dentro da igreja? Porque nós só queremos, gente, ganhar. Mas dentro do reino de Deus, e Paulo está dizendo assim, por que você não sofre? Por que você não sofre, não sobe a sua montanha do sacrifício? Por que você não sobe a montanha do sacrifício? Falaram mal. Cara, deixa isso quieto. Deixa esse negócio quieto.
Não, eu vou correr atrás disso, eu vou para a internet, eu vou botar na internet. Olha o que Paulo está dizendo aqui. Por que tu não sofre o dano, vaso? Por que você não sofre o dano? Isso aqui, irmão, não é mensagem para novo convertido, não, meu. Isso aqui é mensagem para crente maduro, irmão. Porque Deus está me chamando. Eu estou dizendo, Deus está dizendo, sobe e conquista a tua montanha. Conquista a montanha. Qual é a montanha que você tem que subir, irmão? É a montanha do sacrifício. E eu venho aqui hoje dizer para você, em nome de Jesus, não desista dessa montanha que Deus falou para você subir nela, vaso. Não desista desse lugar que Deus colocou você. Não abra mão disso. Hoje, em nome de Jesus, se fortaleça, porque Deus disse, vai para o Moriá. Por que Deus não disse, vai para o Negueb? Por que não diz, vai para o Monte Baal, para o Monte Gerezim, para o Monte Ebal, o Monte Gerezim, mas diz, vai para o Moriá. Por quê? Porque o Moriá significa, que é o acróstico, lugar de ver Deus, ou lugar de ser visto por Deus. Deus quer ver você no alto do monte do seu sacrifício. Deus quer ver a sua obediência na hora da adversidade, na hora que Ele te pede algo que é precioso. O que é precioso para você hoje, irmão? É a sua razão? Eu pergunto a você agora aqui em nome de Jesus, eu te pergunto agora. Você está com um problema aí. Se Deus te desse autoridade hoje de você fulminar seu adversário que está te dando problema. Ele falou assim, eu vou te dar, você estende a mão e fulmina ele. Ok? O Senhor está te dando autoridade. Levanta a tua mão para o teu adversário. Quando eu falo adversário, não é o diabão, não. Essa pessoa que te deu problema lá, aquele cliente que você vendeu e está te apurriando. Aquele vizinho chato, de porta. E o Senhor vai te dar autoridade de você levantar a mão. Aí, Rodrigo? Ô, Jesus. Pegar esses caras do Bitcoin. O Senhor te dá autoridade agora. Senhor, taca fogo do céu. A minha pergunta para você, o que você faria? Seja sincero com você. Ele te deu autoridade para você fulminar. Você fulminaria ou não fulminaria? Você fulminaria ou não fulminaria? Ó, o silêncio. Sabe por causa de quê? Lá dentro de você está dizendo assim. Porque eu, às vezes, não vou nem dizer vocês, às vezes eu quero que Deus seja o carrasco ao meu serviço. Senhor, quebra a perna de fulano. Ah, meu Deus. Fulano, é o que, né? Fulano te deu uma volta. Aí você fica assim, ah, Senhor. O Senhor julga a causa. A causa que você fala assim, julga, é quebrar a perna, bater com o carro. Né? Tem uns que ficam dizendo, Senhor, Tancredo Neves, o Senhor ganhou a eleição, mas não tomou posse. Porque entre a eleição e a posse, alguma coisa aconteceu. E alguns estão falando, Senhor, alguma coisa vai acontecer. Porque às vezes eu quero que o Senhor seja meu carrasco. Mas Jesus disse, se você amar apenas aqueles que vos bendizem, que diferença você tem com o mundo? A diferença do mundo é você aprender a abençoar aquele que te persegue. Você sabe qual é a diferença nossa? Você sabe qual é a montanha do sacrifício? É você abençoar alguém que está te fazendo tão mal. Porque o mundo destrói, o mundo quer arrebentar. Mas você tem algo tão poderoso dentro de você, que Deus está dizendo assim, eu te dou a oportunidade, o que você quer fazer? Senhor, eu vou subir a montanha e eu vou sacrificar. O que você vai sacrificar? Eu vou sacrificar o meu desejo de destruição, de ver o mal. Eu vou colocar no teu altar. Qual é a montanha que você precisa subir hoje, vaso? Qual é a montanha que você tem que subir hoje? Você já veio para a igreja alguma vez que a tua perna parece ter 60 quilos cada uma? Que você fala assim, ai Jesus, eu vou para a casa do Pai, e você vem arrastando porque você está tão triste, que a última coisa que você quer fazer é quando o pastor chega na igreja e fala assim, irmão, levanta a sua mão, para isso até Ailton, né? Levanta a sua mão, vaso, igreja,
igreja, levante a sua mão, abra a sua boca e dê glória, glória. E aí você fala assim, a última coisa que eu quero fazer é levantar a mão e dar glória. Talvez seja essa a sua montanha hoje de você sacrificar. Porém, eu quero dizer uma coisa para os senhores. Quem aprende a subir a montanha para sacrificar, vai ter duas coisas na sua vida. Deus vai ver a sua atitude. Porque quando ele desceu, ele subiu com o cutelo para poder matar, ele disse assim, o Senhor disse, não faças tal, porque agora eu sei, eu tenho visto a tua obediência. Quem sabe hoje aqui, em nome de Jesus, Deus está te convidando a subir a tua montanha, porque Ele vai ver a tua atitude. Ele vai ver a sua atitude, oh glória, Ele vai ver a sua atitude. Ele vai ver o seu posicionamento, Ele vai ver a sua persistência, Ele vai ver seu sacrifício. Porém, aprenda uma coisa, se Deus vê a tua obediência, você verá a fidelidade dEle. Porque Abraão levanta os olhos e vê que tem um carneiro preso pelo chifre para substituir o filho dele. Ô glória, eu quero declarar sobre você, irmão. Quero declarar sobre você, quero declarar sobre a sua vida. Quero declarar para você agora, em nome de Jesus, aleluia. Suba essa montanha, irmão. Não fuja dela, faça como Caleb hoje. Diga, Deus, dá-me a minha montanha. Eu não vou fugir dessa montanha. Eu vou ser obediente a isso. E eu quero declarar, Deus verá a tua fidelidade. E você verá a fidelidade de Deus manifesta a você. Quem recebe essa palavra, diga glória a Deus. Aí, louva Jesus aí, irmão. Ô glória, aleluia. Fala aqui, Jesus. Fala aqui, Jesus. Qual é o nível? Eu tenho algumas outras montanhas a falar. Mas qual é o nível? Igor, me ajuda pelo menos nesse momento aqui. Qual é o nível? Qual é o nível de pressão que você está vivendo nessa noite aqui, irmão? Qual é o nível de pressão? Qual é o nível que você está vivendo? O salmista disse que ele sentia pontadas nos rins. Teve um momento que ele falou, Senhor, falta-me lágrima nos olhos. Teve a hora que ele diz, eu estou me afogando na cama, porque ele está sentindo tanta dor, ele está sentindo tanta pressão, tanta dificuldade, que ele está tendo doenças psicossomáticas. O corpo dele está reagindo à pressão gigante que ele está atravessando. Qual é a pressão que você está aí? Qual é a pressão que você está atravessando? Mas o Senhor está dizendo para você, você pode subir essa montanha hoje. Suba essa montanha. Não fuja dela não, vaso. Não fuja dela não. Deus está no controle. Fala aqui, Jesus. Deus está no controle da sua vida. Essa montanha hoje, irmãos, é uma prova de fé. É uma prova de persistência. É uma prova, irmão, de abnegação, irmãos. De orgulho. Oh, Jesus. Fala aqui, Deus. Fala aqui, Jesus. Orgulho. Você está tendo que engolir seu orgulho. Você está começando a receber ajuda de pessoas que você nunca pensou que você fosse precisar ter esse tipo de ajuda. E o teu orgulho está sendo ferido. O Senhor está falando comigo aqui. O teu orgulho está sendo ferido. Mas o Senhor manda te dizer, sobe a montanha. Sobe a montanha. Coloca isso no altar. Coloca no altar. Sacrifica no altar. Fica firme no altar. E o Senhor, você vai ver. Você vai ver a provisão de Deus. Você vai ver Deus mudar isso aí. Você vai ver Deus, oh glória, trazer à existência alguma coisa que não existe. Aleluia. Porque Ele te chamou. Sobe essa montanha. Sobe essa montanha. Que hoje, em nome de Jesus, você seja como Caleb. É gigantesco, tem um gigante, tem um desafio. Mas você hoje diz, dá-me a minha montanha, porque com Deus eu vou fazer isso. Com Deus eu vou conquistar esse negócio. Com Deus eu vou superar essa situação. Com Deus eu vou romper isso, em nome de Jesus, irmão. Oh glória. Oh glória, aleluia. Coloca suas mãozinhas para frente. Fecha seus olhos. Oh glória.
Que o Senhor segure em tuas mãos hoje. Que o Senhor segure nas tuas mãos hoje. Porque só Ele sabe como tem sido difícil para você. Como essa montanha tem sido difícil. Quando você olha para o lado e as coisas que você mais prezava, você prezava por família, você prezava por casamento, você prezava por relacionamento, você prezava por fidelidade, você prezava por retidão, subsistência, independência. E hoje você está tendo que engolir isso, porque a montanha está te exigindo isso. O Senhor te exigiu isso. O Senhor te pediu algo tão caro a você. Aleluia. Mas Deus nunca pede nada a você que Ele não possa te dar algo infinitamente maior àquilo que Ele está pedindo a você. Guarda algo no teu coração. Ele nunca te pedirá algo que você não possa fazer ou não possa dar. Nunca Ele te pedirá. Deus disse para Ezequiel: Deus disse para Ezequiel: eu tirarei a tua esposa, e você não vai poder chorar por ela. Deus pediu a Isaías: eu vou tirar a tua alegria, a alegria da esposa, e tu não vai chorar, porque eles eram o quê? Eles eram exemplos vivos do relacionamento de Deus com Israel. Mas Deus pediu algo àqueles homens, tão difícil, que o Senhor mais sabia: você pode honrar isso. Qual é a tua montanha hoje? Eu vou repetir de novo. Qual é a tua montanha? Fica zangado porque eu estou pregando assim, não, irmão. Porque tem direcionamento, tem lugar certo. Essa palavra tem lugar certo. Qual é a montanha que o Senhor está te exigindo? Porque quando Deus apareceu no Monte Sinai, que o monte fumegava, a gente fala hoje como glória, como manifestação de glória, mas era uma visão aterrorizante. Era como um vulcão em erupção. A verdade era essa. Era como se fosse um vulcão em erupção. E o povo disse assim: de forma alguma, Moisés, fale o Senhor conosco, fale o Senhor contigo, mas não fale conosco para que não morramos. E Moisés subiu a montanha. Subir a montanha quer dizer o seguinte: eu vou me arriscar pelo povo. O povo não pode ir porque pode morrer. Então eu tenho que ir lá e eu vou me arriscar. Então entenda uma coisa: é sacrifício. Mas quem aprende a sacrificar por amor a alguém, vai ter uma recompensa. Vai ter uma recompensa. Moisés só desce com as tábuas da lei nos seus braços. Ele tem uma revelação da glória de Deus. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Não desista do seu chamado. Não desista da sua família. Não desista do sonho da casa. Não desista, meu filho, de ser profeta de Deus. Não desista de ministrar na casa do Senhor. Não desista do local aonde Deus plantou você. Porque o Senhor está dizendo: suba a montanha. Mas Deus, eu tenho medo, é difícil, é complicado, é uma terra que eu desconheço. Mas Deus diz: sobe a montanha, porque tem algo depois do escuro. Tem algo depois daquilo que você não vê. Tem algo que Deus vai te revelar, além daquilo que você está vendo agora diante dos seus olhos. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Deus está te convidando, meu Pai, Deus está te convidando a você receber alguma coisa que a sua família não vê. Quem sobe, meu filho, no monte, porque tinha escuridão, é o que diz o texto. Moisés é encoberto pela nuvem, ninguém está vendo Moisés, aleluia. Mas Moisés recebe na nuvem algo no escondido para revelar ao povo. Oh glória, tem alguma coisa que Deus vai revelar através de você para a tua família. Eles vão ver a provisão de Deus na sua vida. Eles vão ver a glória de Deus na sua vida. Eles vão ver o sustento de Deus em você. Há uma nova revelação para aquela igreja. Há uma nova revelação para o teu ministério. Há uma nova revelação para a tua família. Mas minha pergunta a você: o que tu vai fazer com a tua montanha? Tu vai fugir dela ou você vai gritar como Caleb nessa noite: dá-me a minha montanha, dá-me a minha montanha, dá-me a minha montanha, Senhor, dá-me a minha montanha? Por que você hoje não grita hoje aqui?
Ao invés de simplesmente querer ficar motivando pessoas, por que você não abre a boca e fala: Senhor, dá-me a minha montanha, dá-me a minha montanha, desses jovens que estão perdidos aí, que estão na droga, que estão no funk, que estão aqui, estão ali, estão fazendo essas aberrações. Dá-me a minha montanha, eu vou buscá-los, eu vou atrás dele, aonde eles estiverem. Eu quero essa cidade, dá-me a minha montanha, dá-me a minha montanha. Qual é a tua montanha? Talvez a tua montanha é o teu bairro, talvez a tua montanha é a tua cidade. Hoje nós como igreja estamos dizendo: Senhor, a nossa montanha é o Brasil, Senhor, e nós vamos vencer a corrupção, Senhor, nós vamos vencer esse negócio, dá-nos a nossa montanha. Qual é a tua montanha? Talvez a tua montanha hoje seja como Elias, que teve que subir o alto do Carmelo para poder combater os profetas de Baal, sozinho contra 850. Sozinho contra 850. Resistência, resistência. Ai, aleluia. Sobe a montanha, vaso. Encarar 850 e fazer o desafio. Sobe na montanha, porque se você é risco. Sabe aquela coisa? E se Deus não fizer? E se Deus não agir? Vamos fazer um desafio? Pega o sacrifício e coloca aí. O Deus que responder com fogo, esse é Deus verdadeiro. Você já pensou na cabeça do cara? Se na cabeça dele fala assim: e se Deus não responder com fogo? E se Deus não responder com fogo? Na cabeça do profeta não pode ter essa dúvida: Deus vai fazer. Deus vai fazer, Deus vai fazer, Deus vai fazer. Ô glória! E recebe essa palavra: não suba no altar na dúvida. Acredite, Deus vai fazer. Deus vai fazer, Deus vai fazer. Creia, coloque isso no seu coração. Até o final do ano, Deus vai fazer. Deus vai operar. Até o final do ano, Deus vai realizar. Deus vai fazer, Deus vai fazer. Suba a montanha, meu filho. Se coloque. Se coloque contrário. O que está se levantando contra você? É gigante, gente. Tem coisas que são espirituais, mas você tem que aprender a discernir as coisas, gente. Qual tipo? Gente, tem coisas. Escute uma coisa, tem coisas. Hoje citar até o nome desse camarada é muito difícil, mas no livro dele ele dizia: tem situações, gente. Tem situações que a criança chora de madrugada, você dá mamadeira para ela. Mas tem situações que a criança chora de madrugada, que não é dando mamadeira que o choro vai passar, não, porque ele é espiritual. Tem coisas espirituais que você não vence, gente, na influência. Tem coisas que vocês não vão vencer na influência. Gente, vocês têm que aprender a usar a arma do jejum. Vocês têm que aprender a usar a arma do jejum. Volte para práticas antigas. Tem coisas que você tem que resistir dentro da sua casa. Tem coisas que você não pode aceitá-la. Tem coisas que você precisa se levantar. Foi a mensagem que o pastor pregou. Ele prega amanhã aqui, que ele pregou no Você e Deus. Jesus derrotou Satanás lá no deserto. E Satanás se manifestou dentro da sinagoga. Ok? Ele veio afrontar Jesus dentro da área dele de domínio. O que está te afrontando? Levante-se hoje em oração. Levante a oração. Essa barreira ela vai ser rompida. Ela vai ser rompida. Irmão, ore até você sentir alívio. Escute uma coisa. Se Deus te chamou para intercessão, existem coisas que Deus vai colocar um peso no seu coração. Você tem que orar até você sentir alívio. Ore até o céu se mover. Ore até o céu se mover. Elias está lá. Mandou o garoto subir no monte. E ele está orando. Uma vez, volta. Duas, não vejo nada. Três, não vejo nada. Volte. Até a sétima, eu vejo a nuvem do tamanho da palma da mão de um homem. Ok? E eu escuto o barulho de uma grande chuva. Oh glória. Resista até você ver alguma coisa acontecer. Vai acontecer, vai. Oh irmão, tem três que me entenderam. Vai acontecer. Vai acontecer em nome de Jesus. Vai acontecer. Vai acontecer em nome de Jesus. Isso vai ceder. Vai ceder. Aleluia, há um bloqueio na força espiritual. É o que Daniel orou 21 dias. E o anjo chegou e disse: eu saí quando você propôs no coração, mas teve resistência. Mas porque Daniel persistiu, a resposta veio. Persista que a resposta virá.
Suba a tua montanha. Suba a tua montanha. Suba a tua montanha hoje. Não desanima não. Persevera. Persevera. Persevera, porque essa montanha será sua. Persevera, porque essa montanha será sua. Essa montanha será sua. Essa montanha será sua. Esse testemunho será seu. Essa experiência será sua. Louvado é o nome de Jesus. Ok? Amém, irmãos? Amém? Que o Senhor te abençoe. Que a hora foi embora. Que o Senhor te ajude. Acredito que eu já dei o recado e que você conseguiu entender. Desistir não. Desistir não. Qual é a montanha? Pode ser do sacrifício, pode ser da perseverança, pode ser Jesus para ver a glória. Qual é a montanha? Há uma montanha que você precisa subir. Mas eu estou juntinho com o Caleb. Dá-me a minha montanha. Dá-me a minha montanha. Aleluia. Vamos ficar de pé que eu quero orar por vocês. Aleluia. Eu sei que eu não faço isso terça-feira, eu sei que eu não faço isso, terça-feira, mas hoje eu vou fazer isso especificamente. Você que está aí nesse desafio dessa sua montanha, de afronta, de sacrifício, é uma montanha sacrificial, pastor. Só Jesus sabe o quanto isso está me custando. Vem aqui na frente que eu vou orar por você, eu vou impor as mãos sobre a sua vida. Vem cá, vem cá. Olha que doideira, olha isso. Meu Deus. Eu estava orando hoje de manhã e o Senhor falou sobre isso. Falou comigo hoje claramente aqui. E eu fiquei assim, eu falei, Senhor, eu vou pregar isso lá na Santa Ceia. Mas eu fiquei assim, não, eu não vou aguentar isso até terça-feira que vem. Porque quem precisa ouvir não é terça-feira que vem. Quem precisa ouvir é quem está aqui hoje. Quem veio aqui hoje. Qual é o sacrifício? Qual é essa montanha? Qual é a montanha? O que essa montanha tem te exigido? O que essa montanha tem te exigido? Você, ai Jesus, você tem que ter habilidade para dar respostas quando você não tem respostas. Pai, eu vejo que o fogo e a lenha nós temos trazido, e o cordeiro do holocausto, onde está? O que você responde para o garoto que vai ser o cordeiro? E você precisa de respostas, você está tendo que dar respostas que você não sabe dar, que você não tem habilidade. Pai, quando é que a gente vai poder ter isso? E você está tendo que ter respostas que você não tem. Por que isso está acontecendo, mãe, com a gente? Por que, vó, que Deus não está respondendo a oração? E você está tendo que desenvolver respostas quando você não tem. Mas o Senhor hoje está te pedindo, tira a tua capa. Tira a tua capa. O Senhor manda te dizer, confia em mim. Confia em mim. Porque mesmo você não vendo o cordeiro substituto, você acredita que das cinzas ele pode restaurar e trazer de volta. Haverá uma provisão na sua vida. E quando eu falo de provisão, é provisão de amor. Eu falo de provisão de graça. Eu falo de provisão financeira, de porta aberta, de respostas. Alá se canto te flax sawit rembox. Deus, aqui hoje em nome de Jesus, a gente sangrando nesse altar, Pai. Tem gente sangrando nesse altar. Essa montanha está exigindo um esforço, Senhor. É gigantesco. As pernas estão fraquejando. Olha aí, Jesus. Alguns estão com as pernas fraquejando. Mas Deus maravilhoso, fortalece as mãos dos meus irmãos hoje aqui, na autoridade do Teu nome.
O Senhor me mandou pregar essa palavra singela, mas direta ao coração dos teus servos, Pai amado, que a montanha pertence a eles, Pai amado, e o Senhor vai ajudá-los, ó Senhor, a superar esse momento tão difícil que eles estão atravessando. Mas agora, Deus, em nome de Jesus, coloca o teu anjo agora ao lado dos teus servos. Coloca o teu anjo ao lado dos teus servos agora. Coloca teus anjos ao lado dos teus servos agora. Deus, em nome de Jesus, estende a tua mão poderosa agora. Estende a tua mão poderosa agora. Renova as forças dos teus filhos agora. Deus, renova as forças do teu servo. Renova as forças do teu filho. Pai, esse gigante, ele cairá em nome de Jesus. Esse gigante cairá na autoridade do nome de Jesus. Ele vai cair, Senhor, porque o Senhor vai adestrar a mão dos teus servos. O Senhor vai abrir um caminho na tormenta. O Senhor trará algo novo, uma novidade, um renovo, Senhor, sobre a vida dos teus filhos. Tu és Deus de resposta. Tu és o Deus da bondade. Tu és o Deus da compaixão. Eu clamo pelo teu povo nessa noite. A tua mão seja sobre teus servos hoje neste lugar, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, teu Isaac voltará contigo. Após ver a tua fidelidade, o Senhor te devolverá o teu Isaac. Eu quero declarar isso sobre a sua vida. O Senhor está te pedindo algo para provar a tua fidelidade, e depois dele provar a tua fidelidade, Ele te devolverá o teu Isaac. Ele devolverá o teu Isaac. E em Isaac terá a multiplicação da tua descendência. Deus te devolverá isso que Ele está te pedindo, mas de forma multiplicada. Ele te devolverá de forma aperfeiçoada. Oh glória, aleluia. Deus pediu um filho a Abraão e devolveu uma nação a ele. Oh glória. Deus pediu um filho e Deus devolveu uma nação. Na tua perseverança, no teu sacrifício, o Senhor te devolverá algo muito mais especial do que foi tomado. Muito mais. Mais do que foi tomado. Mais do que foi retirado. O Senhor te devolverá de forma sobrenatural. Porém, o Senhor te diz: sobe a tua montanha. Sobe a tua montanha. E não desista dela. Pelo poder do nome de Jesus. Amém, irmãos? Então aplauda o Senhor da melhor maneira que você puder nessa noite, no nome de Jesus.